estar aqui no Domingo Desportivo. Há pouco vendo as imagens, pareceu-lhe grande penalidade aquele lance durante o jogo desta tarde? Jaime Magalhães, pareceu-me já a grande penalidade no próprio estádio, porque foi uma jogada, desenrolou-se à frente do banco. De qualquer forma, o árbitro entendeu não marcar ele, a interpretação é sua se há falta ou não, portanto, não marcou, não foi penalti, não vale a pena estarmos aqui a empolar uma jogada que o árbitro é que decidiu, portanto, naturalmente decidiu em consciência, e penso que o momento do futebol português não justifica, mesmo que essa grande penalidade a ser marcada nos pudesse ter dado a vitória. Entendo que não devemos estar aqui a deitar achas para a fogueira e a falar num possível erro do árbitro, que aliás teve, fora esse possível lapso, teve uma arbitragem de grande categoria. Com este empate, o Futebol do Porto, em sua opinião, tem praticamente assegurado a sua ambição de conquistar o título nacional? Não, eu penso que o Futebol do Porto hoje deu um passo importante para consolidar a sua posição de guia de campeonato. Qualquer que tivesse sido o resultado, quer tivéssemos vencido, como podia ter acontecido, ou tivéssemos perdido, como é possível em qualquer campo, porque no futebol não há vencedores antecipados, o Futebol do Porto continuaria a pensar e a jogar determinadamente para a conquista do título nacional. Naturalmente que este ponto conquistado foi importante, porque aumentou na teoria e na prática de 3 para 4 o nosso avanço, porque ainda que o Benfica vencesse todos os jogos e nós perdêssemos 3, seríamos os campeões em virtude dos resultados nos dois conjuntos, mas sobretudo o que eu penso que foi positivo, este ponto alcançado desta maneira, foi pelo facto de o Porto ter demonstrado aqui no Estádio da Luz, perante um público que o encheu e um público correto, embora extremamente vibrante, de ambos os lados. O Porto demonstrou que não é por acaso e que tem na verdade uma grande equipa, contrariamente àquilo que se podia pensar ao começar da época, que o Porto tem uma grande equipa, porque na realidade só uma grande equipa é que também conseguia hoje sair do Estádio da Luz sem perder e com uma exibição convincente, porque o Benfica também jogou todos os seus trunfos e jogou muito bem, aliás, como normalmente fazem as equipas treinadas por Eriksson. João Pinto Costa, mas já agora deixe-me insistir neste ponto da possível grande penalidade, que caso o resultado tivesse sido outro e a vitória tangencial do Benfica, continuaria a manter esse ponto de vista? Ora bem, claro que a minha era muito fácil agora dizer-lhe que sim senhor, que mantinha, não é? Naturalmente que se o Benfica estivesse a ganhar ou tivesse ganho, naturalmente que eu poderia ter uma opinião, manter a mesma opinião, porque eu não digo que foi grande penalidade, mantenho que quanto a mim foi grande penalidade. Agora naturalmente se o Benfica tivesse ganho, e poderia ter acontecido, porque lances fortuitos, uma vez que da forma como nós jogamos, sem jogo jogado, teria sido muito difícil o Benfica ter marcado, até porque dispomos também de um excelente guarda-redes, mas o que continuava a defender é que neste momento o futebol português o que necessita é de ponderação e de que aqueles que têm responsabilidades a todos os níveis ponham os olhos e sigam o exemplo dos 26 profissionais que hoje dentro do campo de jogo deram realmente uma lição do que deve ser o futebol. O futebol deve ser jogado dentro das 4 linhas, sem demagogias, sem jogadas psicológicas, deve ser realmente isto e no fim há que aceitar os resultados quando as equipas realmente jogam como o Futebol do Porto hoje jogou e como até o próprio Benfica também. Portanto, o que é importante e que me parece de registrar e de salientar desta jornada foi que havendo um nulo, havendo um jogo sem golos, que normalmente pode dar uma ideia de monotonia, que não houve um vencedor e esse vencedor foi o futebol, tanto dentro como fora do estádio. Creio que foi uma jornada extremamente positiva para o futebol. Sr. Pinto Costa, se me permite, falou no jogo jogado dentro das 4 linhas e fez muitíssimo bem. Gostava de saber a sua opinião como dirigente de um clube com o prestígio e a expansão e a expressão do Futebol do Porto. Pensa que por vezes o futebol não é também jogado um pouco fora das 4 linhas a mais do que devia ser? Eu penso que o futebol fundamentalmente é jogado dentro das 4 linhas. Unicamente muitas vezes as pessoas servem-se das jogadas fora das 4 linhas e sobretudo de alguns jornais mais propícios ao sensacionalismo e a dar cobertura a determinados acontecimentos, servem-se para desviar as atenções e para desviar os insucessos e muitas vezes as frustrações e o não conseguir realizar aquilo que se prometeu. Mas considero que o bom do futebol é realmente aquilo que se passa dentro das 4 linhas e por isso eu estou hoje extremamente satisfeito, porque as duas equipas, não quero dizer que foi a do Futebol do Porto, as duas equipas, todos os seus profissionais hoje puderam proporcionar um grande espetáculo de futebol e o futebol não é só estudar a bola, é também inteligência e hoje 2 técnicos inteligentes e
podemos considerar realmente como dois grandes senhores do futebol, deram uma lição tática e conseguiram manter preso até o último momento todo aquele que se deslocou ao Estádio da Luz. Mas o que acaba de dizer relativamente a que pessoas que de alguma forma extravasem as questões para fora das quatro linhas, isso é aplicável, julgo eu, a todos os clubes? Naturalmente, mais talvez uns do que outros, naturalmente quando nós vemos pessoas que considero só por motivos de nervosismo acusar os jogadores, como hoje se pode ver aqui no Estádio da Luz, o André jogar, insinuações e afirmações como sendo ele quase que um criminoso do futebol, um jogador que nunca partiu pernas a ninguém, pelo contrário, teve uma perna partida até no Estádio das Antas num jogo de futebol. É evidente que isso são jogadas, nem sequer já são jogadas psicológicas, são jogadas que eu quero considerar de infelicidade de momento, nem quero sequer pensar que seja a forma de estar no futebol de quem quer que seja. Portanto, acho que neste momento devemos esquecer isto e devemos olhar o lado positivo do futebol, que é o que se passa dentro das quatro linhas, e realmente que as pessoas, quando fazem acusações, as façam concretamente nos sítios devidos e nunca se fiquem pelas insinuações e pelas afirmações. É muito fácil, agora podia chegar aqui e dizer foi penalti, o árbitro não marcou penalti porque o árbitro é corrupto. Isso não é nada a não ser que eu tivesse provas e eu pudesse demonstrar. Agora, acho que toda a atuação, por exemplo, deste árbitro de hoje, e eu estou à vontade, porque este árbitro, que eu considero um dos muitos excelentes árbitros portugueses, eu estou à vontade porque nos tem arbitrado inúmeros jogos e nós há 3 anos que não conseguimos ganhar um jogo com o Cerveira Trigo, onde temos uma derrota esta época foi com o Cerveira Trigo, há 3 anos que não ganhamos um jogo. No entanto, eu não posso pôr de maneira nenhuma em causa nem a competência nem a seriedade do Cerveira Trigo, ainda que realmente a minha opinião seja a correta de que ficou por marcar uma grande penalidade. Mas já agora também quero lembrar que há bem pouco tempo as relações entre pelo menos o Futebol do Porto e alguns árbitros não eram assim tão pacíficas. Não me refiro necessariamente ao Cerveira Trigo, mas, sei lá, outros árbitros, portanto, quer dizer, não tem havido não tem havido essa tão grande compreensão do Futebol do Porto para com alguns árbitros. Exemplo que eu não estou a recordar. Vou dar aqui alguns exemplos, mas, por exemplo, no caso do Francisco Silva, por exemplo, um célebre jogo com o Rio Ave, por exemplo, que originou de resto uma grande polémica nos jornais. Sim. Mas esse caso seria um dos muitos, não queria agora aqui estar a individualizar. Olha, eu fico satisfeito que você tenha ido buscar esse caso que eu não me lembrava, mas que me recordo agora que se passou há 5 ou 6 anos. Portanto, é sinal de que posso considerá-lo que em 6 anos, para ter que recuar tanto tempo ou para encontrar um caso polémico em que estivemos em desacordo, e agora recordo-me... Mas é verdade que estive em desacordo. Estive em desacordo em 2 jogadas, numa delas pude verificar na televisão que eu não tinha razão, que foi um lance que eu no campo, por isso é que entendo que devemos dar sempre o benefício da dúvida ao árbitro, eu no campo tinha quase que a certeza absoluta, e digo quase porque na altura pensava que tinha a certeza absoluta de que tinha sido um golo do Futebol Porto que o jogador do Rio Ave tinha tirado dentro da baliza, e depois verifiquei que não tinha razão, foi sobre o risco, mas houve um penalti que recordo-me bem sobre o Juari, não tenho a sua memória, mas quase, um penalti sobre o Juari que não foi marcado e que a televisão demonstrou que foi penalti. Agora, naturalmente, que nós podemos mostrar o desacordo, e nessa altura eu mostrei o meu desacordo, e naturalmente que nem será necessário recuar 5 ou 6 anos para encontrar casos desses. Era um caso. Agora o que eu não ponho, nunca pus em dúvida, é de que o Sr. Francisco Silva tivesse deixado de marcar penalti ou não considerasse golo, que aliás nesse caso com toda a razão, por um facto de haver corrupção ou de estar de fazer qualquer afirmação nesse sentido. Essas afirmações é que eu penso que são graves e é esse clima de suspeição que depois as pessoas não conseguem provar, que eu acho que é necessário acabar. E por isso é quando eu defendo que a Liga a existir tem que haver com determinado espírito, é essa ação que deve haver de compreensão e de tolerância, e quando houver casos graves é evidente, há obrigação de os denunciar, mas de os denunciar e apresentar, não é insinuar e depois não se fala mais nisso, não é? Certo, mas essa sua preocupação em estancar e fazer até desaparecer a violência dos recintos esportivos, que é obviamente saudável, mas há quanto tempo é que o Joaquim do Gostari, ou nesse caso a direção do Futebol do Porto, está animado desse apaziguador? Sempre esteve. Nós defendemos por completo. A simples proibição, por exemplo, da entrada dos jornalistas do Jornal da Bola, citando um caso recente, não é ela já uma atitude que não contribui para a paz que se deseja no futebol?
Depende, eu não gosto de falar das pessoas e das instituições que não estão presentes, mas naturalmente que, se quiser, posso estar aqui, se me derem tempo, para dizer justificações para isso, para casos que, no entanto, penso que, uma vez que não está aqui ninguém da bola, como